Então, meus amores, hoje nós vamos continuar falando das ruas. Na aula anterior nós falamos das ruas, não é isso? Conhecemos a história da rua 25 de março. Quem é que dá nome às ruas, não é isso? Então, ficou essa atividade aqui para vocês responderem na aula anterior. Está perguntando qual é o nome da rua, da sua rua, da rua em que você mora, as características, ok? E aqui nessa de baixo aqui, você vai marcar um X na alternativa correta. Eu espero que vocês tenham marcado a primeira e a última, ok? E aqui desse outro lado está perguntando sobre a rua da sua escola. Eu espero que você tenha respondido direitinho, tenha feito uma pesquisa. Não é isso? Está perguntando qual é o nome da rua da sua escola. O nome da rua da sua escola, se você não sabe, é Rua Celso Fonseca. Que outras ruas e avenidas estão próximas a ela? Não é isso? Tem a Rua Teotônio Reis, tem a Rua Nazaré e a Rua São José. Então, essas ruas e a Celso Fonseca, essas 4 ruas formam o quarteirão da sua escola. Além da escola, que outras construções existem? Existem construções de bancos, frutarias, comércios, não é isso? Residências, tudo ao redor ali da escola. Há construções antigas? Se sim, de que tipo elas são? São casas, são prédios, estabelecimentos comerciais? Isso. Sim, há construções, não é isso? Há construções antigas. Aquelas casas bem ali do lado do IEMA, que tem as calçadas altas. Então, aquelas construções são bem antigas. Lá na questão 4, do que mais você gostou na rua da sua escola? Por quê? Essa resposta aí é pessoal, ok? O que você gostaria de mudar na rua da sua escola? Essa questão aí também ela é pessoal, ok? Então, aí na página 64, na página 65, tinha uma atividadezinha para você ler e responder. Isso, falando sobre senso de justiça. E aí tinha uma pergunta para você responder. Na questão 1, diz assim, na cidade onde você mora, existem pessoas que vivem nas ruas? Você se sente o lugar em que ficam. Então, aqui na nossa cidade, não tem muitas pessoas morando na rua. E só tem a Maria Dália, que gosta de ficar ali pro lado da rodoviária. E tem um senhorzinho ali que fica pro lado do mercado, mas também ele não é daqui. 2. Quais motivos levam algumas pessoas a morar na rua? Levante hipótese. Por que você acha que as pessoas vivem na rua? O que foi que aconteceu com ela? Então, existem vários fatores. Às vezes as pessoas perdem o emprego, perdem a confiança da família. É isso? Então, coloquem aí o que vocês acham, tá bom? Isso é para você levantar hipótese. E na aula de hoje, nós vamos falar... isso na página 66, nós vamos falar sobre os monumentos históricos, como vocês podem ver aí no livro de vocês, acompanhar, ok? Então, vamos fazer a leitura dessa página, ok? Acompanhe a leitura, ok? Agora aí nessa página, para a gente poder estar discutindo essas... Então, a rua... Nas ruas, marco de memória. Vamos ver o que é isso. Não é apenas no nome que as ruas revelam sua ligação com a história da comunidade, do bairro, da cidade ou do país. As construções de uma rua também são registro da época em que foram feitas. Assim, é possível observar que algumas ruas e avenidas apresentam construções antigas, preservando as características do passado. Outras ruas, por sua vez, contam com casas e prédios antigos ao lado de construções atuais. Então, vocês estão vendo aí essas duas imagens aí, né? Essa construção é da cidade de Olinda, Pernambuco. Preserva algumas características de quando a cidade foi fundada nos anos 1530, por exemplo. A estrutura das ruas
o calçamento de pedra e a fachada de algumas casas. Aí nessa outra de baixo vocês estão vendo que na cidade de Recife, capital do estado de Pernambuco, está localizado o Palácio da Justiça, inaugurado em 1930. Ao redor dessa construção, que tem quase 100 anos, é possível perceber a presença de construções mais atuais, né? Tá aí ao lado, vocês estão vendo, é isso. Aqui também tem outras construções. Acompanhe a leitura. Algumas construções são também monumentos históricos e devem ser preservadas. Mas você sabe o que são monumentos históricos? Vamos ler no quadrinho rosa. Monumentos históricos são obras arquitetônicas ou esculturais que transmitem a memória e a história de uma época. Entender por quê, como e em que momento esses monumentos foram construídos pode contribuir para que as pessoas conheçam melhor a história de um lugar. Então, aí embaixo vocês estão vendo essa escultura aí do Tocador de Pífano, localizada em Olinda, em um monumento histórico escultural que foi construído em homenagem à cultura popular e aos pernambucanos. Então, o que é uma coisa arquitetônica, crianças? Uma construção arquitetônica, elas são produzidas seguindo características estruturais e estéticas da época em que são construídas. Ou seja, todas essas imagens que vocês estão vendo são construções arquitetônicas, ou seja, elas mantêm o padrão de quando foram construídas há 100 anos atrás. Então, elas não podem ser derrubadas, elas não podem ser reformadas de uma outra forma. Elas podem ser reformadas, mas tem que manter esse mesmo padrão, até a mesma cor, ok? Para que ela possa se tornar um monumento histórico. Então, vamos acompanhar bem embaixo. Esse outro aí é o Teatro de Santa Isabel, em Recife. É um exemplo de monumento histórico arquitetônico, construído há mais de 150 anos. A história desse teatro é marcada pelo momento de transformações que o Brasil vivia na época. E o seu nome é uma homenagem à Princesa Isabel. Ok? Então, bem embaixo, tem assim: a história dos lugares se mistura com a história de vida das pessoas que passam por eles. Por isso, é comum guardar na memória lembranças sobre alguns lugares. Quando as pessoas compartilham suas lembranças, estão contribuindo para divulgar a preservar a história de um lugar. Então, a partir do momento que nós não mexemos, não podemos destruir uma construção arquitetônica e nem mudar, tá bom? Nós estamos preservando a história, não é isso? Então, aí na página 70, vamos virar. Então, aí na página 70, tem uma construção, não é isso? Você vai observar ela. Vamos realizar a leitura. Observe a seguir a imagem do elevador Lacerda, que se localiza em Salvador, na Bahia, e tem 63 metros de altura. Esse monumento histórico foi inaugurado em 1873 e transporta pessoas da Praça Cairu, na Cidade Baixa, até a Praça de Tomé de Souza, na Cidade Alta. Em seguida, responda as perguntas. Está bem o elevador, não é isso? Transportando as pessoas de cima para baixo, ou de baixo para cima. Então, na primeira questão, diz assim: as construções da rua em que se localiza o elevador Lacerda são modernas ou são antigas? Olha aí para cima dessas construções aí. Então, aí eu espero que vocês tenham respondido que elas são antigas. Você vai marcar o segundo quadradinho, ok? Aqui na questão 2, diz assim, nesse quadradinho:
Como você percebeu isso? Justifique descrevendo as características da imagem. Como é que você percebeu que aqui em cima são construções arquitetônicas? São antigas? Porque quando você observou logo aqui, ó, você já viu que elas não são construções atuais. Na mesma hora que você olha para uma construção arquitetônica, você já vai perceber, não é isso? Através do que? Das construções. São diferentes, ok? Na 2, diz assim: o elevador Lacerda é considerado um monumento histórico por quê? Porque ele embeleza o estado da Bahia com seu tamanho e grandiosidade? Ou porque ele é uma obra arquitetônica que transmite a história e a memória de uma época? Ou porque ele é utilizado como meio de transporte para ir de uma parte a outra da Bahia? Isso mesmo, espero que vocês tenham respondido aqui, ó, esse segundo quadrinho, não é isso? Como é que a gente percebe que uma obra é arquitetônica? Não é isso? Por causa das construções, que ela tem uma arquitetura diferente, é antiga, não é isso? Então, meus amores, o que foi que nós aprendemos hoje? Nós falamos dos monumentos históricos. Que são monumentos históricos, arquitetônicos? São construções construídas no tempo passado, que elas mantêm-se de pé e nós não podemos mexer nessas construções. Podemos só reformá-la, mas tem que manter o mesmo padrão, ok? Por quê? Porque elas contam a história do passado. É isso, elas nos ajudam a compreender essa história, o que foi que aconteceu no passado, o que foi que aconteceu com determinadas pessoas também, não é isso? Por que que aquilo ali está ali? Então, foi isso que nós aprendemos hoje na nossa aula de história. Eu espero que vocês realizem as atividades direitinho, aí em casa, com o papai e a mamãe, e até a próxima aula. Tchau!